meus irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos. Hoje, terça-feira santa, 12 de abril de 2022, vejamos com atenção o que nos diz o Santo Evangelho de hoje, narrado por São João, capítulo 13, versículos 21, 33, 36 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que deste alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti, respondeu Jesus. Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas são as palavras, perdoe nossos pecados, e que o Divino Espírito Santo nos dê discernimento para compreendê-las e colocá-las, essas palavras em práticas, observando sempre os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Nós vimos no começo que Jesus disse que um deles entregaria-o. E aí os discípulos ficaram preocupados, e aí ficaram curiosos, querendo saber. E aí perguntaram, e aí Jesus disse: é aquele a quem eu molhar o pedaço de pão no molho. E aí Jesus molhou o pedaço de pão no molho, segundo a palavra, e entregou a Judas Iscariote. Judas Iscariote, nós sabemos que ele era que tomava conta da bolsa. E aí Jesus falou umas palavras que agora o Filho seria glorificado, porque estava se cumprindo tudo aquilo que era previsto
nas Escrituras que alguém haveria de entregar Jesus. E Jesus disse que era Judas Iscariote. E a palavra está nos dizendo que naquele momento o Satanás entrou em Judas. E Judas se retirou dali, e era noite. A palavra nos diz que era noite. O que tem a ver essa retirada, essa saída de Judas dali do local, e era noite. A noite significa trevas. Judas foi para as trevas. Infelizmente, ele tomou um caminho indesejado, tomado por uma força satânica, e é o caminho da perdição. E mais tarde ele viria realmente a entregar Jesus. E a palavra de Deus continua nos dizendo, né? Jesus falou que assim será glorificado em si mesmo e glorificará logo. Aí ele disse: filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis agora, vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde vou, vós não podeis ir. Aqui Jesus está se referindo àquela passagem de morte e cruz, que ele, um lugar que ele ia, que ninguém podia ir, para passar todo aquele martírio que ele passou. E ninguém podia ir e passar por aquele martírio, porque ninguém estava preparado, nenhum ser humano teria condição de sujeitar o que Jesus passou naquela cruz. Eu entendo que quando Jesus diz aqui que ninguém podeis ir para onde ele vai. Por quê? Porque somente ele, com a sua entrega de livre e espontânea vontade, ele aceitou aquela cruz para perdão de todos os pecados de todos os seres humanos. Então, ou seja, ele assumiu todas as cruzes de todos nós, com sua morte e crucificação. E aí ele continua, porque ele diz que para onde ele vai ninguém podeis ir, porque ele é o Deus. Ele sabia que no terceiro dia o Senhor, o seu Pai, o ressuscitaria conforme ressuscitou. Então, essas coisas para nós é impossível. Depois ele falou para Pedro que, com o tempo, eles podiam ir. Então, esse tempo significa todo aquele que permanecer na oração, permanecer na palavra de Deus e crer no seu Evangelho, certamente ressuscitará dos mortos para a vida eterna. É o que nos diz a palavra de Deus. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Olha, mas seguirá mais tarde. Esse seguirá mais tarde, isso é depois da ressurreição de Jesus Cristo. Porque todos nós, segundo nos ensina, a oração, o credo, né, o creio em Deus Padre, que se fala, que é a oração que nós fazemos logo após o Evangelho, na Santa Missa, a nossa profissão de fé. Aquela oração nos diz que nós ressuscitaremos também. E é uma oração muito forte. E então, Jesus termina o Evangelho dizendo, onde ali Pedro, porque Pedro disse a Jesus que daria a vida dele por Jesus. Mas Jesus disse a ele que antes que o galo cantasse, que Pedro o negaria por 3 vezes. E realmente isso aconteceu. E isso se dá também conosco. Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas e quantas vezes? Nós negamos Jesus por quê? Porque quando a coisa aperta, a situação fica difícil, que foi o que aconteceu com Pedro, ele vendo aquele apuro, né, é assim que se diz, aquela dificuldade, ele não conseguiu se conter e acabou negando Cristo por 3 vezes. E assim também,
em nossas dificuldades cotidianas, por fraqueza espiritual, por falta de fé e confiança em Deus, nós também, algumas vezes ou muitas vezes, nós também negamos a Jesus. Amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Assim seja. Amém.